Bom, agora, regra da cadeia, que vai ser o principal elemento aí que vai fazer você conseguir derivar qualquer tipo de função. Regra da cadeia fala de derivadas de compostas. Então, eu tenho um f de g. Quer dizer, por que com isso você consegue generalizar e derivar coisas bem esquisitas? Porque com composta eu posso pensar, por exemplo, em seno de tangente x. Aquilo ali é uma composição. Eu peguei a função tangente e joguei dentro da função seno. Eu poderia pensar aqui em ln de x à quinta mais x à quarta mais 1. Então peguei um polinômio, que é o polinômio x à quinta mais x à quarta mais 1, e joguei dentro do log. Então eu estou misturando mundos ali, né? Eu tenho log e tenho polinômios. Eu sei derivar separadamente log, sei derivar separadamente polinômios. E quando eu faço uma composição deles, como é que vai ficar a derivada disso? Ou aqui, eu sei derivar separadamente tangente, sei derivar separadamente o seno. Aí eu botei seno de tangente, então como é que eu vou derivar aquilo ali? Bom, quando a gente tem uma composta, por exemplo, f de g, para você derivar aqui o h, vai o seguinte, você vai derivando de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você deriva o f, aí ficou f' de g. Aí depois você vai lá para dentro, quem está lá dentro é o g, deriva o g e multiplica. Então deriva o f, vai ficar f' de g, e depois deriva quem está dentro que é o g, vai ficar g' de x, aí você vai lá e multiplica. Aí se eu tivesse uma composta aqui de três coisas diferentes, né? Composta da função f com a g com a h. Você vai derivando de fora para dentro. Deriva o f, f' de g de h. Agora entra aqui, deriva o g, vai ficar g' de h. E finalmente deriva o h, vai ficar derivada do h. Você poderia até pensar assim, pô, não posso então, já que eu estou, né, indo aí de dentro, de fora para dentro, não poderia derivar o x também? Não, poderia, só que se eu quisesse aqui escrever, eu fui dando, né, derivei fora f, depois derivei o g, depois derivei o h. Se eu quisesse aqui fazer x', poderia. Mas lembra que a derivada da função x é 1, porque é x elevado a 1, desce 1 e fica 1 menos 1, vai ficar x elevado a 0, então vai ser 1. Então, eu até poderia escrever aquilo ali também, já para seguir essa ordem, né? Derivei o f, derivei o g, derivei o h, depois derivei o x. Até poderia escrever isso, só que não preciso escrever porque isso aqui é 1. Mas talvez seja até bom, fácil de entender, talvez seja até uma coisa boa de comentar, porque talvez fique mais fácil de entender. Porque foi isso que eu fui fazendo, fui de fora para dentro derivando. Derivo o f, derivo o g, derivo o h e multiplica tudo. Em outras palavras, em resumo aqui, um resumo lúdico, a derivada de f de bunda vai ser o f' de bunda ver derivada da bunda. Você deriva o f fora e depois deriva a função que está dentro. Quando aqui é x, é o que eu acabei de escrever ali, se por acaso aqui fosse x, aqui seria x', que é o próprio 1. Então vai ficar simplesmente f' de x puro. Então se for x, vai ficar só f' de x. E se não for x? Se não for x, você vai ter uma outra coisa para derivar aqui e depois multiplicar tudo. É isso que a regra da cadeia está te dizendo, na verdade. Quando você deriva um negócio simples em função de x, acabou. Você deriva um negócio que tem uma composta, em que em vez de ser dentro do parênteses, em vez de ter x, você tem uma outra função, você deriva essa função de dentro. E aí depois multiplica tudo. Então, um primeiro exemplo, né? Eu vou fazer alguns exemplos aqui com umas continhas nos próximos vídeos. Um primeiro exemplo aqui que a gente pode usar é a derivada da função a elevado a x. Então, primeiramente, vale você gravar, vale comentar, que vou deixar aqui separado, ó, OBS. Eu até comentei no vídeo anterior, mas eu não deduzi. A derivada exponencial de base E é ela mesma.
Função exponencial não muda quando você deriva. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. E como é que fica a derivada de a elevado a x? Bom, primeiro você tem que usar aqui um bizu. Isso aqui é muito, muito importante. Você vai usar isso aqui muitas vezes. Que é como se fosse aqui a fórmula de mudança de base na exponencial. Certamente lá nos capítulos de exponencial e log isso já foi comentado. Eu acho até também que eu já comentei isso numa questão de limite aí que eu tive que resolver. O a elevado a x, se eu quiser mudar para a base e, e por que eu estou mudando para a base e? Porque na base e que eu tenho as coisas prontas, vai ser isso aqui. Que é o a elevado a x, eu posso dizer que é e elevado ao log na base e de a elevado a x. Basicamente o que eu estou dizendo ali é que o e elevado ao log de alguma coisa você aplica o log e a exponencial juntas na mesma base, você não fez nada. Isso aqui é a própria coisa. Esse não vale só nem para base E não, né? Para qualquer base. Se aqui fosse 2 elevado ao log de coisa na base 2, você pegou uma exponencial de base 2, juntou, compôs com um log na base 2, você não muda nada. Então, é algo interessante aí para você gravar. E aí, então, vou usar isso. O a elevado a x é o e elevado ao log de a elevado a x. Aí, usando aqui rapidamente a propriedade de log, esse x desce. Então, fica e elevado a x ln de a. Então, isso aqui, apesar de parecer que eu estou complicando, na verdade eu estou facilitando. Uma forma de você ver a elevado a x é ver assim. É ver como e elevado a x ln de a. Então, para eu derivar a elevado a x, eu estou pensando na derivada de e elevado a x ln de a. E aí é aqui que eu penso na regra da cadeia agora. Repara que eu estou misturando coisas. Eu tenho uma exponencial e tenho aqui um produto. Então, como é que é a derivada, pensando aqui nessa notação, como é que é a derivada de e elevado a bunda? É e elevado a bunda. Então, a derivada disso aqui é ele mesmo, repetir. Mas esse expoente aqui não é x puro. Esse expoente não é x, é x ln de a. Então eu tenho que derivar aqui também o x ln de a. Qual é a derivada de x ln de a? Bom, ln de a é uma constante, então ela continua. E eu vou lá e derivo o x. Qual é a derivada do x? O x é x elevado a 1, então desce o 1 e o expoente fica 0. Ou seja, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar ln de a. Então, a derivada de a elevado a x é isso vezes ln de a. Só que isso, garoto, e elevado a x ln de a, e elevado a x ln de a é o próprio a elevado a x. Então, daqui para cá, eu substituí isso. Isso aqui é a elevado a x vezes o ln de a. Então, a derivada de uma exponencial genérica repete a exponencial, só que tem uma multiplicação ali, que apareceu aqui quando eu derivei o expoente, aparece o ln de a multiplicando. Eu vou fazer aí mais uns 2 exemplos, pelo menos, de uso da regra da cadeia com outras funções, para ver se você pega ali o sentimento do negócio. Mas é basicamente agora com a regra da cadeia, as derivadas básicas, você vai ter que decorar na tabela que eu postei no portal. E a regra da cadeia, com isso você vai ser capaz de derivar qualquer função. Mas obviamente tem que praticar bastante, né? Por isso que tem bastante exercício aí na apostila, e tem vários exercícios daquele tipo lá de livro, né? Que item A, B, C, D, E, F, G, H e J, para você justamente praticar até o negócio ficar no sangue. Valeu!